Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está nos assistindo. Eu me chamo Ariane Vaz, sou jovem mulher advogada e hoje tenho a alegria de ouvir um pouco da trajetória e dos projetos de Marta Mardoc, a presidente do Podemos Mulher, que está licenciada porque está a concorrer o cargo de vereança da nossa cidade. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Ariane? Muito bom dia. É uma alegria estar aqui, né, nesta casa tão maravilhosa, acolhedora que é o Podemos. Sim. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho aí. Sim, esse partido tão importante que ressalta a figura da mulher na sociedade, porque nós juntas podemos Podemos mais. mais. Marta, uma alegria te entrevistar, você é nossa convidada nesse dia. Eu quero conhecer um pouquinho, eu acredito que, assim como muitas pessoas, da sua trajetória de vida. Afinal, você é uma mulher que vem despontando na sociedade, trazendo grandes projetos ao longo da sua trajetória, não só nesse momento eleitoral, mas ao longo da sua vida, tem se dedicado ao ramo social. E eu queria ouvir quem é a Marta, onde nasceu, quem são seus pais, como é a sensação de ser mãe, avó e agora essa mulher que contribui na política. Me Pois conta um pouco. é, eu sou um pouco assim, de tudo que você falou, né? Uma mistura de raças também. A minha origem marajoara, meu pai, minha mãe, né? Mas já vem uma mistura lá de trás também, que vem papai lá da família do Acre. Enfim, uma mistura. Mas no final de tudo, somos marajoara, né? A minha origem Sim. é essa, meu sangue é marajoara. Corre açaí, como o pessoal diz na veia. E eu tenho 9 irmãos. Aliás, nós somos 9 irmãos. Eu sou a quinta dessa família grande, uma grande família. Grande família. E assim, a minha família sempre foi uma família, graças a Deus, assim, muito barulhenta, acolhedora, muito junta, sabe? Muito família. Nós sempre fomos ensinados, né? Minha família é família cristã e meus pais, inclusive a minha mãe, quando ela se converteu ao Evangelho, foi o ano que eu nasci, né? Bênção. E ela foi me apresentar ao Senhor ali na igreja, na 14 de março, Assembleia de Deus. Então, nós fomos criados ali, nesse estilo cristão, como a gente fala, né? Sim. Então, a gente aprendeu muita coisa boa. Eu aprendi muita coisa boa, assim, eu devo muito aos meus pais, os ensinamentos que eles me deram. Minha mãe, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher acolhedora, uma mulher sábia, sabe, que sempre assim orientou as pessoas, sempre teve aquele cuidado de visitar os enfermos. Meu pai, por outro lado, um verdadeiro pioneiro no evangelismo na região do Que Marajó bom. também. Então, assim, eu tenho assim essas raízes fortes, Uma grande né, influência, com né? certeza, na minha vida, assim, eu devo muito a eles, a Deus, que colocou eles como meus pais. Não são os pais perfeitos, porque não existe perfeição, ninguém é Sim. perfeito, mas são os melhores pais que Deus poderia me dar. E também agora já tem a minha família nuclear, que é meu esposo, Paulo Mardoc, já foi vereador aqui na capital, Belém do Pará, 2 mandatos, tem um casal Abraço de pro filhos, senhor um Paulo abraço, tem que Mardoc. mandar um beijo lá, que ele vai estar lá no público assistindo. Verdade. 2 filhos abençoados, também Deus me deu um casal, né? E Sim. hoje sou avó de 3 meninas. É uma alegria. Eu só tenho que dizer para Deus muito obrigada por ter me dado esse suporte. Porque nesse momento agora que nós estamos atualmente, esse suporte faz toda a diferença. Sim, é verdade. Bom conhecer da sua trajetória de vida. Eu tenho certeza que você realmente teve boas influências. Continua também a Isso, transmitir essa influência para os seus isso. filhos, para suas netas. Marta, ouvindo a sua trajetória de vida, você comentou, né, que o seu esposo teve uma participação na política, Sim. mas eu entendo que você, como mulher, poderia estar fazendo seus trabalhos pessoais na condição de terapeuta, muito confortavelmente, atuando ali só nos bastidores. Mas aí você decidiu, com muita honra, vir para concorrer à vereança de Belém. E eu quero entender melhor, acho que muitas pessoas querem entender, como foi esse seu despontar no seu íntimo para querer se expor, né? Porque nós sabemos que tem muitos ônus e as pessoas não têm essa dimensão muitas das Não vezes, né? tem. Então, assim, todos os políticos, ou os pretensos políticos, eles têm no seu íntimo uma intenção. Sim. Você, particularmente, peço licença para falar, me passa uma boa impressão, me parece ser uma pessoa muito bem intencionada. Mas a gente quer entender
O que lhe motivou a ingressar nesse desafio? Realmente, doutora Ariane, eu sempre estive, vamos dizer assim, por trás dos bastidores, né? Meu marido foi vereador, eu estive com ele, né? Inclusive, eu fui para a universidade aprender o que é uma gestão Sim. pública, aprender sobre lei de responsabilidade fiscal, aprender sobre as leis orçamentárias anuais. Eu fui aprender para poder dar esse suporte para ele. Então, ali, aquele período que ele passou ali, eu digo, para mim, foi um curso intensivo, porque foram 2 mandatos. E nesses 2 mandatos eu estive presente ali, apoiando ele não como uma funcionária, né, porque é nepotismo isso, mas ali pela lateral, por trás dos bastidores, eu estava ali com ele, criando as leis, orientando, elaborando, enfim, foi um aprendizado muito grande. Mas aí, a partir dali, eu apenas fiquei acompanhando a política aqui do lado de Qual fora. foi o ano, Marta, Isso foi que... 2000 a 2008, ano de Então 2000. passou um tempo Isso, já aí, passou um vocês tempo eu afastados. acompanhando, né? A gente sempre apoiando Uhum. pessoas, olhando, observando, dando a nossa colaboração, até porque meu marido, ele é funcionário público, né? Trabalha numa casa de leis, então a gente sempre deu todo esse suporte. Eu continuei ajudando na elaboração de leis ali, aqui por fora, né? Mas eu continuei assim, essa vida, mas mais, como falou, mais na minha acomodação, no meu Sim. trabalho, até porque meu trabalho exige um pouco de mim, né? Eu trabalho atendendo pessoas, eu sou palestrante profissional, então eu levo uma comunicação construtiva, né? No sentido de aliviar as dores emocionais de famílias e tudo mais. Mas aí chega um momento que você se depara com realidades na vida. A última eleição para presidente nos mostrou a realidade que nós vivemos. E isto exigiu de mim um posicionamento. Porque quando eu vi o caminho que a política estava tomando, eu me deparei com uma realidade que não era a que eu esperava, né? Uma realidade totalmente diferente. E aí foram feitos tudo aqueles processos que levaram o homem à presidência, e eu disse, não, a gente não pode simplesmente ficar acomodado. Isso começou a me incomodar no meu íntimo. Mesmo assim, eu fiquei no meu lugar. Até que chegou o momento agora, eleições municipais, eu recebi o convite pelo senador Zequinha Marinho para assumir o projeto aqui das mulheres, que é o Podemos Mulher em Belém, que é o partido do qual ele é o nosso presidente estadual. Eu assumi com muita alegria como um desafio justamente de começar a fazer um trabalho em prol da valorização da mulher, da valorização Importante. feminina. Nós assumimos no início deste ano. E assim a gente começou, né? Só que como é um ano de eleições municipais, já assim, mais avançado, ele me convidou para ser candidata a vereadora. E eu te confesso, Ariane, que não estava nos meus planos. Isso não era o meu pensamento, não era a minha agenda, vamos dizer assim, de trabalho, ser candidata. Mas, de repente, eu comecei a ouvir vozes de pessoas que começaram a dizer, Marta, nós, mulheres, precisamos de uma mulher que tenha voz ativa lá no parlamento. Nós precisamos ter uma mulher que fale na Câmara Municipal, que defenda os direitos da mulher, a dignidade humana dessa mulher que está sendo ameaçada cada vez mais. Você viu agora nas Olimpíadas o que aconteceu. Quantas pessoas que levaram troféus que deveriam ser de mulheres, não é? Femininas, e essas pessoas levaram para si. Então, a gente não pode simplesmente ver e fazer de conta que não está acontecendo. A gente precisa se posicionar. E foi o que eu fiz. Eu recebi o convite, eu pedi a direção de Deus, sim, porque como cristã que sou, eu sempre procuro ouvir a voz de Deus. E também fui procurar pessoas que consideram pessoas sábias, pessoas de fé, pessoas que me dão aquela orientação. Sim. Conversei com elas, inclusive com a minha mãe, que é uma pessoa muito sábia. Conversei com a nossa querida irmã Esté, que é conselheira de honra aqui do Podemos Bom. Mulher. E essas mulheres, né, validaram aquilo que já vinha no meu coração. Vai lá, você tem voz ativa, você pode fazer diferente, você pode representar, sim, a mulher no parlamento. Porque quanto tempo faz que não tem uma mulher cristã, evangélica, lá no parlamento, Sim. levantando a voz? Então, eu aceitei esse desafio. Poderia estar mesmo na minha zona de conforto. Sim. Poderia estar ganhando meu dinheiro lá no meu consultório, atendendo as pessoas, palestrando, né? Poderia. Mas tem algo maior que isso, né? É algo muito maior. E eu vejo esse o propósito de hoje eu estar como candidata a vereadora. Tá certo. Mulheres que tenham sensibilidade
né, social que você já demonstrou. Sobre essa questão de cunho social, eu sei que você tem participação dentro da sua comunidade cristã, Assembleia de Deus, você tem liderado missões, né, Isso. voltadas à qualidade emocional das pessoas, missão com psicólogos, terapeutas. Você também tem projetos de cuidado com aqueles que cuidam dos portadores de necessidades Isso. especiais. Isso é muito interessante, é pouco falado, né? Eu queria conhecer como funciona, eu acho que daqueles que nos acompanham querem também entender como funcionam esses projetos. Principalmente, a gente precisa entender o porquê de ter tantas pessoas em sofrimento e tantas poucas pessoas, vamos dizer assim, dentro das igrejas para prestar esse serviço dentro desse contexto. Porque eu estou na igreja há 58 anos, né? Eu venho realizando trabalhos realmente sociais, não é de hoje. Ultimamente que eu assumi, aos 5 anos atrás, a missão com psicólogos e terapeutas, do qual nós vínhamos fazendo um trabalho que agora estou afastada da coordenação, mas um trabalho voltado justamente para aliviar a dor emocional das pessoas, porque existe um número muito grande, principalmente após a pandemia do Covid, aumentou o número. Hoje o Brasil ele é campeão em mortes, e mortes principalmente, em primeiro lugar, suicídio. E esse suicídio é causado por quem? Primeiro lugar, depressão. Depois vem os transtornos mentais, ansiedade, transtorno de personalidade, de identidade, enfim. A depressão está em primeiro lugar. Então, nós precisamos dar esse olhar, ter esse olhar para essas pessoas que estão sofrendo a depressão. Elas não estão sofrendo depressão do nada, né? Isso vem sendo construído. Então, a gente precisa, eu como terapeuta, a gente como profissional, precisa intervir para fazer algo que a pessoa não chegue ao ponto de tirar a sua vida. Porque quando ela chega nesse lugar, a dor já é muito grande, ela não consegue mais lidar. Então, eu tenho esse trabalho social que já vem de algum tempo. E na igreja, na missão, a gente criou essa equipe justamente para ajudar essas pessoas a ouvir a escuta ativa. Ela fala muito e escuta muito, e a pessoa fala muito daquela dor que ela está sentindo. E a gente tem esse trabalho social, a gente tem um trabalho com as cuidadoras de crianças, adolescentes, enfim, filhos que estão em sofrimento, com uma paralisia cerebral, um PCD, uma mãe atípica, pessoas que não têm o suporte ali ao redor, e nós fazemos este trabalho de forma voluntária e de forma gratuita para essa comunidade. Esse é um ponto-chave que eu tenho e pretendo continuar após eleita vereadora, fazendo bem. A gente não pode parar, né? O que eu digo, eu estou hoje candidata a vereadora porque eu quero ampliar esse trabalho, né? Porque quando a gente tem assim a parceria no poder público, e a gente pode fazer isso, tá? Porque dinheiro tem para fazer, se não for desviado, a gente consegue fazer, a gente vai e amplia o trabalho para essas mulheres. Tá certo. Eu gostaria de também entender, já entrando nesse aspecto que você mencionou, as suas pretensões se eleita vereadora de Belém. Você já mencionou, já deixou explícito que vai ter trabalho voltado para os portadores de necessidades especiais, bem como, e aqui destacando, para os cuidadores Sim. desses portadores de necessidades especiais, que muitas das vezes são pessoas que se anulam, né? Você Isso, sabe sim, bem que sim. se anulam para cuidar de quem tanto amam. E, entrando, afunilando mais o seu programa de governo, quais são os seus projetos para as mulheres? Não só para as mulheres adultas, né? A gente fala em mulheres, mas tem que considerar também as adolescentes, as jovens, né? Eu gostaria de entender Sim, qual é a sim, sua sim, visão. sim, com certeza. A gente fala mulheres, mas todas estão ali englobadas, Inclusive, né? você tem o apoio da juventude, né? Tenho da juventude, tenho dos adolescentes também. A gente vai até ter uma reunião, eu quero até mandar um abraço lá pro pessoal, os adolescentes que estão conosco, porque a gente tem um trabalho com adolescentes também, né? Eles estão, como a gente falou há pouco, maior número de suicídio é entre adolescentes. Eu recentemente recebi um pedido de ajuda de uma mãe, a filha dela já é adulta, só que passou num concurso, só que o médico pediu o aval do psiquiatra, porque ela
mantém as marcas, as cicatrizes dos cortes que ela fazia quando criança. Então, eles precisam agora ter esse aval Certificar, né? do psiquiatra que ela já está livre da depressão. Mas, na época, ela sofreu muito. Entende? Então, muitos adolescentes estão passando por esses conflitos e não sabem a quem recorrer. Então, a gente vai continuar esse trabalho, dando o suporte emocional para mães, principalmente essas mulheres que se anulam. Eu ouvi de uma delas, dizendo assim, eu sou uma inválida. Eu disse, mas por quê? Porque eu não consigo trabalhar, não consigo ser útil à sociedade, eu não consigo ter minha vida social, não consigo fazer nada, porque eu tenho que cuidar dessa criança, desse filho. Aí eu perguntei para ela, quem é que leva ele para a fisioterapia? Sou eu. Quem é que dá banho nele? Sou eu. Quem é que faz a comida dele? Sou eu. Então você não é uma inválida, falei para ela. Você faz muita coisa. Mas essas mulheres se sentem, sabe, assim, sozinhas, desamparadas. E a gente precisa desse olhar para essas mulheres. Eu não falo só de mães atípicas, que existem mães atípicas, mães, por exemplo, de crianças que têm o TEA, que é o autismo. Elas ainda conseguem trabalhar, ainda conseguem ter a sua vida social. Mas tem mães, principalmente de filhos que têm paralisia cerebral, que estão ali naquela vida sem vida, como eu digo, mas elas se doam 24 horas e elas não são acolhidas. Infelizmente, o poder público não dá acolhimento para essas mulheres. Elas não têm uma rede de suporte, elas não têm com quem contar. Por isso que quando a gente começou esse trabalho de ouvi-las, de escutá-las, elas se sentiram acolhidas, se sentiram até importantes, porque há essa falha no poder público e nós precisamos colocar em evidência uma rede de suporte. Eu, eleita vereadora, terei uma equipe de suporte técnica, uma equipe eficaz, competente, e juntas nós vamos criar rede de suporte, de apoio para essas mulheres, vamos criar rede de suporte para os adolescentes, porque recentemente os adolescentes, um grupo me procurou e disse, olha, não temos com quem conversar. A gente não tem um grupo onde a gente possa se inserir, por isso que eles são as vítimas mais fáceis das drogas, mais fácil do suicídio, mais fácil da ideologia até de gênero, porque são levados porque não entendem aquilo que está acontecendo com eles. E eu, eleita vereadora, nós vamos fazer isso. Já estou fazendo. Só quero agora ampliar e atender um pouco mais esse número de pessoas que podem, sim, sair desse sofrimento, dessa dor, ter assim a sua voz escutada, ter esse suporte. Muito importante, muito interessante. Até porque a sociedade sã, com a mente sã, saudável, consegue também trazer resultados, né? Jovens produtivos, adultos produtivos, e realmente isso é muito importante. Tem temas sensíveis que são inerentes à política, que não necessariamente você tem um plano de governo, mas que com certeza em algum momento você vai se deparar. No plenário você vai se deparar. Sim. E você vai ter que se posicionar. E eu, que ainda estou procurando um candidato, gostaria de ouvir um tema sensível, mas que impacta diretamente na vida da sociedade, porque é por intermédio dos recursos que se faz a política aplicada. Então, gostaria de saber qual é a sua visão acerca da responsabilidade fiscal, que no Brasil, infelizmente, a gente tem sido vitimado aí durante vários anos, pagando o preço de cortes e mais cortes, porque os gastos irresponsáveis nos geram resultados, né, de atraso. Então, eu gostaria de saber qual é a sua postura. Me diga uma coisa, Ariane, você paga seus impostos? Sim. Você paga seus tributos? Você sabe para onde está indo? O que está sendo feito desse dinheiro? Na teoria. Na teoria é muito bonito. Tudo na teoria é bonito. Ah, estamos arrecadando para isso, para isso. Mas você vê o resultado disso? Não se vê. Eu estive recentemente aqui, ali na Feira do Barreiro, nas caminhadas que estamos fazendo, e eu fiquei indignada de ver aquele povo trabalhador, povo que paga imposto, pequenos empreendedores, certo? Que estão ali fazendo todo dia o seu ganha-pão, estão ali se esforçando, trabalhando num lugar que não tem um pingo de salubridade. Um pingo, não tem, assim, não tem nenhuma palavra que a gente possa falar,
Daquilo que eu vi, eu fiquei chocada com aquilo. Injustificável, né? Com tanto Injustificado, sabe? Não tem dignidade humana ali para aquele povo que trabalha às margens de um canal onde o odor é insuportável. Isso, de anos, É né? de anos. De anos. Mas se diz que se arrecada recursos, imposto, tributos para melhorar o saneamento da cidade. E cadê o saneamento? E essa feira fica entre duas avenidas, Pedro Álvares Cabral e a Avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo, próximo já da Sacramenta. Gente, é um absurdo. Se você paga o seu imposto, você tem direito a ter uma vida digna. Você tem direito a ter um local de trabalho digno. Então, a gente precisa fiscalizar esse recurso. O município de Belém recebe os recursos, não são poucos. Para onde estão indo? Porque tanto tempo já se passou e essa feira continua do mesmo jeito. Porque as pessoas continuam ali naquele lugar. Vá lá no Ver o Peso. Vá lá ver como é que está a feira hoje. Eu estive lá recentemente. A feira está uma vergonha. Uma partezinha, alguns trabalhadores arrumaram com seu próprio dinheiro. E a outra parte está largada. É inadmissível, nós precisamos ter responsabilidade com dinheiro público. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro que o povo está pagando, é o dinheiro que sai do bolso suado. Todo mundo trabalha, o trabalhador dá o duro para pagar o seu imposto, porque cada pão que ele compra, ele está pagando imposto. Cada passagem de ônibus que ele paga, ele está pagando imposto. Tudo é descontado. E ainda tem o imposto de renda no final, que leva mais uma fatia grande do bolso desse trabalhador. Então, nós precisamos ter responsabilidade, sim. E eu, eleita vereadora, eu vou fiscalizar esses recursos. É inadmissível indo tudo para o ralo ou para o bolso de alguém. É inadmissível. E eu, Marta Mardoc, você é a voz mulher no parlamento, mas não só da mulher, você é a voz do homem, do idoso, da criança, do adolescente, você é a voz da família. Vou cobrar sim. E o prefeito, se Deus quiser, estará do meu lado. Jefferson Lima, vamos juntos, vamos trabalhar em prol da cidade. Vamos trabalhar a favor do povo, que é isso que nós somos eleitos para isso. Trabalhar a favor do povo, em prol do povo, pelo povo. Eu serei essa voz lá. Vou agora avançar para um tema um pouco sensível, que muitos se esquivam, mas eu tenho certeza que pela coragem que você tem ao longo da sua vida, na sua trajetória, você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber. Qual é a sua visão sobre a preservação da vida intrauterina? Como que você enxerga os desdobramentos da prática abortiva? Como que o poder público ele pode influenciar nesse aspecto? Você entende sobre isso? Olha, doutora Ariane, eu fiz um estudo alguns anos atrás, uns 7 anos atrás, aproximadamente, sobre justamente o impacto na vida intrauterina. Eu fiz esse estudo. Então, quando eu comecei esse estudo, eu estava assim um pouco reticente com relação ao aborto. Vou falar assim, bem francamente. Eu estava muito reticente, algumas coisas podem, outra coisa não pode e tal, mas eu fui fazer este estudo, eu fui até chamada, até pela liderança da minha igreja, para a gente fazer um estudo a respeito da vida intrauterina. E eu e mais uma amiga fizemos o estudo e chegamos à conclusão que existe vida sim, logo após a fecundação. É um ser vivo e nós precisamos olhar isso de uma forma muito transparente. Sabe? Algumas pessoas tentam mascarar, tentam levar para o outro lado, mas nós somos a favor da vida. Deus nos deu a vida e Ele que é o doador da vida, Ele que tem o direito de tirar a vida. Nós não podemos tentar dar uma de Deus, sabe? Eu acho que tudo começa, Ariane, na consciência da pessoa. Nós temos que ter consciência dos nossos atos. As clínicas clandestinas de aborto estão faturando alto, matando pessoas. Isso é inconcebível, sabe? Eu não posso admitir isso. Eu disse uma certa vez com uma pessoa que defendia o aborto. Se fosse você sendo matada da forma que matam, sabe? Sendo assassinada da forma que assassinam. Se fosse você não estaria hoje... Inclusive, era uma pessoa de influência. Uma pessoa de influência, uma pessoa de posses.
né? Você não estaria hoje fazendo o que você faz, influenciando pessoas, sabe? Porque é muito fácil a gente olhar para o calo do outro, né? E está doendo no pé do outro, não está doendo no meu pé. Não, a gente tem que olhar primeiro para nós. Antes da gente falar algo, deve ou não deve, vamos olhar primeiro para nós, para nossa consciência. Por que que eu estou defendendo a vida? Porque eu sou contra a vida. É uma consciência, uma análise que nós precisamos fazer. Porque o outro pode, não, deixa o outro, vai e faz sexo irresponsavelmente, sabe? Dorme com quantos quiser e depois, toma lá uma pílula abortiva, então já cresceu, vai lá na clínica clandestina e tira. Então. Por quê? Sabe, tudo eu falo assim, lá nos meus atendimentos. O autoconhecimento liberta. Quando a gente para enxergar o que nós temos dentro de nós. Porque dentro de nós carregamos o lado bom e o lado ruim. Isso é fato. Dentro de nós. O que fala mais alto? O que eu deixo falar dentro de mim mais alto? Qual é a voz que eu escuto mais? Se eu estou escutando mais esse lado ruim, por que eu estou escutando esse lado ruim? Esse lado que me diz, não, tem que matar, não, tem que roubar, não, tem que fazer isso, tem que enganar, tem que se aproveitar. Agora é época de eleição. Se aproveita que os políticos, aí vamos tirar dinheiro deles. Por que eu escuto esse lado ruim? Eu deixo ele falar mais alto dentro de mim. Então, é uma questão que a gente precisa olhar, a preservação da vida. A criança, ela não tem culpa, ela não pediu para estar naquele lugar. Mas durante o estudo que nós fizemos, nós pudemos ver como foi feito, inclusive tem um livro acadêmico de uma intitulada, já falecida, autora, que ela conta muito sobre os experimentos que ela fez nas sessões de hipnose que ela fazia. E como as pessoas chegavam com ela e mostravam a dor que sentiam lá no útero, quando a mãe tentava abortar. A dor que esse bebê sentia, ele se retraía. Muitos tentavam até se matar antes, enrolando-se no cordão umbilical, para morrer antes de ser atingido por uma injeção ou algum aparelho. Isso é fato, não dá para a gente negar. Então, a gente precisa olhar. Por que eu estou querendo isso? Por que eu sou a favor disso? O pessoal quer a favor das drogas. Por que eu sou a favor das drogas? Que bem traz isso para mim? Que bem traz isso para a família? Aliás, nenhum. Eu trabalho com famílias e eu vejo quanta droga tem destruído as famílias. O aborto, ele deixa uma marca na mulher. E é uma marca que não sai, sabe? É uma cicatriz porque fica na alma. Na essência. São estimuladas, né? São estimuladas. Buscam conselhos em outras jovens que também... Que não têm experiência nenhuma, que são imaturas. Uma mentalidade revolucionária e sobra para quem? Sobra para quem? Para a mulher. Aí essa mulher fica lá, toda destroçada, toda acabada, né? Porque ela não consegue lidar com aquela dor que fica ali presente, aquela angústia. Aí ela vai buscar ajuda onde? Ela vai nas igrejas. Ela procura o padre, procura a feira, procura o pastor, procura uma irmã de oração. Ela procura alguém, por quê? Ela precisa de apoio. Porque quem meteu corda nela não está nem aí, está vivendo a vida dela. Então, é muito importante a gente ter consciência dos nossos atos, das nossas ações, sabe? E a gente pensar, analisar, porque hoje as igrejas evangélicas, elas fazem um papel muito lindo. Eu falo isso porque eu estava, né, inserida nesta coordenação dessa missão com psicólogos e terapeutas. A quantidade de pessoas que chegam conosco, destroçadas, porque aí fora estão fazendo o que querem, o que alguém está, sabe, induzindo, estimulando adolescentes. Não, vai lá, faz o que tu quiseres, sabe? É aquela história do igreja conservadora, retrógrada, e aí, né, quando a pessoa precisa do suporte, é a igreja, a irmã, que muito diferente do que falam, não assume esse papel de julgador na hora da dor daquela pessoa. Justamente. As igrejas estão ali dando suporte. Tá lá dando a Marta é prova disso. Você, nos seus sentimentos, acolhe pessoas vitimadas de toda sorte de infortúnio da vida, toda sorte. E elas vão em busca porque elas sabem que podem confiar em nós. Elas procuram dizer assim, eu poderia ir em outro terapeuta lá fora, tal, mas vocês não. Vocês aqui, vocês me passam uma energia boa. E através do trabalho que vocês fazem aqui, eu já ouvi muito isso,
sabe? Eu poderia ir lá fora, eu não consigo nem no poder público, eu tenho que tomar fila de espera, eu não consigo, vou lá, só me dão um remédio, alguma coisa. Então, a gente faz esse trabalho. Existem muitas mulheres destroçadas porque foram atrás de conversas fiadas, porque um professor da universidade falou alguma coisa que não devia, induziu aquela mulher a fazer isso. Não, dê vazão aos seus desejos, sabe? Faça o sexo responsável e tal. Não, nós precisamos ter consciência, por isso que eu trabalho fortalecimento, a valorização da mulher. Então, chegando esse tema, se deparando em algum momento ali, você vai certamente Vamos, porque olha, enfrentar. a mulher, doutora Ariane, a mulher, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, sabe? Deus fez com tanto carinho, homem e mulher, Deus criou, está lá na Bíblia, sabe? Foram feitos com carinho, com amor, porque são seres pensantes, seres inteligentes e podem contribuir muito para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso povo, da nossa juventude, dos nossos jovens, dos idosos, enfim. Deus criou esse casal, esse homem e mulher, para serem produtivos, proativos, reativos não, mas principalmente ativos. E nós precisamos colocar isso em prática. Então, a gente tem esse trabalho, vamos continuar fazendo. O meu papel como vereadora vai ser alargar essas tendas, ampliar o trabalho, acolher outras pessoas, porque tem muita gente precisando Mal de uma instruída, voz, né? ser instruída, de uma orientação que elas não têm. E a gente, como vereadora, vai conseguir ampliar esse trabalho, com certeza. Veja a sua coragem na sua fala. Acho isso muito importante. Acho que a política precisa de pessoas corajosas. E nós sabemos que tem pressões de todos os lados, né, dentro do mundo Sim, político. sim. E o cristão, por natureza, já é corajoso, porque convive com julgamentos e mais interpretações acerca das suas escolhas, né? E eu vejo muita coragem em você. Para falar, para se expressar. E nessa toada, eu quero lhe perguntar qual é a sua visão. A gente sabe aqui, eu vou deixar minha opinião, que no nosso país a liberdade de expressão ela tem sido relativizada. Tudo bem, não existe direito absoluto. Contudo, a gente vê aí uma crescente muito violenta para tolir alguma parte do cenário político de se expressar. Gostaria de saber, porque o que eu busco no parlamentar afinal, nós vamos ser representados por vocês, né? Então, qual é a sua perspectiva acerca da liberdade de expressão, do manejo com a liberdade de expressão? Como que o poder público, as instituições, qual é a sua defesa em relação à postura das instituições? Afinal, a Constituição surgiu de uma intenção de conter os arbítrios estatais e ponderar direitos dos cidadãos e a convivência desses direitos com as instituições. Sim. Então, é um tema que realmente me comove. Eu acredito que há muitos. Eu gostaria de lhe ouvir qual é a sua visão sobre os limites da liberdade de expressão, mas o que você entende que tem acontecido no nosso país. E a gente tende a ver aí que há uma perseguição, por assim dizer, nos soa como perseguição. Para um lado, né? Então, eu gostaria de saber. Olha só, primeiramente quero agradecer aí, você me disse que eu sou corajosa. Eu aprendi, é um aprendizado. Eu venho aprendendo ao longo dos anos, né? Porque antigamente eu não era tão corajosa, vamos dizer assim. Assim, porque coragem não é falta de medo, né? A coragem, na verdade, é você saber que o medo está ali. O medo, ele é o nosso termômetro. Mas ele sempre vai estar presente. Mas a gente se supera naquilo que é preciso. E eu aprendi ao longo desses últimos anos, justamente quando se fala em liberdade de expressão. Porque antigamente eu ficava muito calada. Eu ouvia muito, não, sabe? Não posso falar, porque a gente até é um aprendizado que a gente traz de infância, né? A gente tem que respeitar os mais velhos, a gente não pode falar. Era criança, né? Criança não fala, fica na sua, os mais velhos sabem tudo. Mas aí a gente vai descobrindo que a gente tem voz, né? Não é sair brigando, discutindo, não. É a gente colocar nossa voz no tom certo, no lugar certo, na hora certa. É a gente se fazer ouvir. E eu, como candidata a vereadora, estou hoje aqui porque eu quero que a minha voz seja ouvida. Eu já venho falando há algum tempo. Só que algumas pessoas procuram ignorar. Não, é uma mulher que está falando.
Nós vivemos num mundo um tanto quanto ainda machistas, quando algumas pessoas tentam tolir a voz dessa mulher, né? Você fala de liberdade de expressão. A gente tem liberdade de expressão, mas existem pessoas que querem tolir essa liberdade de expressão, querem tapar, querem colocar uma faixa aqui, proibido falar. E traz um desequilíbrio, né, para as Traz um divulgações de desequilíbrio, ideias, né? justamente, A porque gente tem que ideias, ouvir as justamente, ideias partes do precisam cenário. ser debatidas, sabe? O contraditório nem sempre é prejudicial. O contraditório, muitas das vezes, ele constrói. Porque, de repente, você está numa ideia e se você chegar e souber falar, souber abordar aquele assunto, você vai mostrar para o outro, não, não é bem assim. Né? Só que existem pessoas que não gostam de ser contrariadas, querem que aquilo que elas colocam seja a verdade absoluta e aí querem tolir o outro no seu pensamento, na sua fala. E nós não podemos aceitar isso. Eu estou nessa campanha hoje como candidata mulher, numa candidatura independente, porque eu penso que eu tenho a minha liberdade. E a minha liberdade não pode ser tolhida, assim como a sua liberdade. Você é mulher, você é homem, você, principalmente eu falo agora para as mulheres, você é mulher, você não pode ter a sua liberdade tolhida. Você tem direito à fala, você tem direito a expressar a sua própria opinião. Não é que a gente vai ficar falando aí, como diz assim, porque as mulheres falam muito. Realmente, mulher fala muito, porque os neurônios dela, e a neurociência explica isso, né? Trabalha um pouco mais até rápido. Né? E tem algumas que têm ainda o aceleramento de pensamento. Mas não é sair falando qualquer coisa, não. Falar com sabedoria. Saber o que está abordando, saber o que está falando. E quando a gente fala de uma forma que a gente é consciente da nossa fala, que aquilo realmente é construtivo, a gente não pode ser tolhido. O cenário nacional aí estão tentando de todas as formas. E eu apelo para os nossos senadores, senador Zequinha Marinho, nosso senador paraense, que está em Brasília, a nossa deputada Renata Abreu, que é presidente do Podemos Nacional. Eu apelo para vocês, não deixem esses projetos passarem. Se unam-se em prol do povo, porque aqui em Belém do Pará eu vou me unir em prol do povo. A gente não pode ter a nossa voz calada, sabe? Tem que ser respeitada. Nós temos a liberdade de fala, nós temos a liberdade de pensamento, isso nos é garantido. E também na Constituição Federal nós temos o direito da nossa liberdade. A gente tem que lutar por ela, Ariane. Sim. A gente não pode simplesmente ficar parado olhando. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas apontando as falhas, mas ninguém vem para se juntar. Vamos lá. Por exemplo, agora, estamos aqui nessa campanha. Eu sou uma mulher, sou uma liderança feminina dentro da minha igreja, sabe? Cadê as mulheres que não se posicionam ao meu lado, que tenham coragem? A irmã Esté teve coragem de estar comigo, mas as outras ficam assim, um tanto quanto amedrontadas. Sabe? E quem é que está ali em cima? Homens. Homens que estão ali, de alguma forma, freando a voz dessa mulher, calando a voz dessa mulher. Isso é inconcebível. Inconcebível. Certo. Aproveitando esse tema que você citou, e aí já caminhando para o final dessa prazerosa conversa, como que você enxerga a mulher cristã na política partidária? Seu projeto tem a intenção de criar um movimento para as mulheres terem esse despertar, de atuar politicamente, estar ali no parlamento, né? Especialmente a mulher cristã. E como você se sente em relação ao apoio ou falta de apoio? E aqui eu pergunto como uma pessoa que não está na sua igreja, sou cristã, sou protestante, mas assim, gostaria de conhecer como é que está esse apoio, como é que você está se sentindo nesse desafio? Olha, é interessante, como eu acabei de falar, né? Nós temos um trabalho na igreja. O trabalho com mulheres é muito forte. É a força motriz, É a né? força, a Muitas das vezes força. na Você tira a igreja. mulher da igreja, vai cair, eu digo assim, 80%, 90%. Porque a força, hoje o mundo, o maior número, o maior percentual, isso já é dados históricos, né? Que existem mais mulheres do que homens. É verdade, até porque ao longo da história, muitos homens foram exterminados, muitas crianças. A gente vê lá no início da Bíblia, lá na história de Moisés, na história de Jesus, quantos meninos foram exterminados por serem pela sua masculinidade, né? Porque não queriam que os homens se fortalecessem. Enfim,
Nós temos muito mais mulheres hoje no mundo. E a igreja não é diferente. A maior força hoje é da mulher. A mulher tem ali um espaço que ela conquistou. Hoje já temos igrejas, a nossa igreja já tem pastoras consagradas, missionárias. Nós temos essa mulher. Então, essa mulher ela tem a força dentro da igreja. O que nós precisamos agora é trazer essa mulher aqui para fora. A força aqui fora. Este ano, na igreja, o tema que é adotado, o slogan, é Sal da Terra e Luz do Mundo. Então, está na hora da gente vir para o mundo, para fora. Sabe? Está na hora dessa mulher se juntar, se unir e dizer, estamos juntas. Porque se as mulheres derem as mãos em prol de um objetivo, vai adiante. Hoje, muitas mulheres chegam comigo, Marta, eu estou contigo, estou te apoiando, mas, infelizmente, eu não posso declarar publicamente o meu apoio. Que pressão é essa? Aí entra na história daquilo que querem calar a voz, da liberdade de expressão. Eu estou numa igreja onde eu não posso manifestar a minha preferência política por uma mulher, porque eu sou tolhida ali. Eu não posso. O que está acontecendo, Ariane? Me diga. O que está acontecendo? Por que essa mulher tem tanto medo de falar? Falam comigo e vêm ali por trás, olha, me abraçam. E elas me amam, porque realmente, Ariane, eu sou amada. Atuação, né? Eu reconheço isso. Eu sou amada por essas mulheres. Assim como elas me amam, eu amo-as também, sabe? É um amor de Deus que flui entre nós. Isso é normal. Porque quando a gente tem o Espírito de Deus na gente, o outro que tem o Espírito reconhece e vem. A gente se atrai. Sabe? O espírito atrai o outro no mesmo espírito. Então, a gente se atrai, a gente se abraça, a gente, sabe, louva a Deus junto e tudo mais, a gente está ali. Mas aí, na hora da política, elas ficam retraídas. Porque tem alguém ali tirando essa liberdade dela se expressar ali dentro, naquele lugar. Ela me encontra lá fora, pode contar comigo, me dá teu apoio, eu estou contigo, a gente vai junto, você vai ganhar, vai representar a gente ali na frente. Então, há necessidade de uma reformulação dentro das igrejas evangélicas e eu estou começando o movimento, liderando o movimento de revolução para mulheres evangélicas na política partidária. Então, você, mulher, que não está mais aguentando essa pressão. Eu não estou te dizendo para você se levantar contra o seu pastor. Eu não estou aqui dizendo para você levantar, ser rebelde ao seu pastor. Não. Eu estou falando aqui para você se posicionar. É hora da gente se posicionar. Se você quer ser sal da terra e luz do mundo, te posicione agora. O tempo de Deus para você é agora. Assim como na minha vida, o tempo é hoje. Não espero amanhã. O futuro não existe. Porque ele disse, não, Marta, espera. Alguém disse para mim, tu pode esperar a próxima campanha. Você, quem sabe, você não vai ser escolhida na igreja para ser... Não existe o amanhã. Quando Deus nos chama, a gente não diz, Deus, espera aí, sabe? Daqui a 4 anos eu vou te ouvir. Não. A vida não pertence a nós. A vida pertence a Deus. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. A gente não sabe se amanhã, na próxima campanha, daqui a 4 anos, eu vou estar viva, se eu vou estar bem. Não sabe, ninguém sabe. Sabe? Então, ninguém pode dizer, espera 4 anos, porque daqui tu vai ser escolhida. Não. O tempo de Deus para nós, mulheres, é hoje. Você tem que se posicionar agora. É nessa eleição que nós vamos fazer a diferença. Colocar Marta Mardoc, voz mulher, ali no parlamento, trazer as famílias junto, elaborar projeto para adolescentes, para a juventude. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir, porque os políticos estão aí, não escutam os jovens nesse sentido. Não escutam. Não tem essa sensibilidade, não tem né? sensibilidade. Que a mulher, não como tem. você... Porque mulher é mãe, mulher sabe escutar, mulher sabe administrar, sabe? Mulher sabe como lidar. Ela tem esse instinto materno. É natural. E melhor ainda é que mulher é muito mais difícil de se corromper, gente. É muito. São dados científicos. Pode pesquisar. Porque a mulher sabe administrar uma casa muito bem. Ela pega o dinheiro lá suado, aquele salário pequenininho, divide, olha, isso aqui é tanto para comida, isso é tanto para o lanche, aqui é para a escola, isso aqui é para o transporte. Ela sabe fazer isso muito bem feito. Então, ela sabe dar o valor a esse dinheiro. Então, eu quero contar com você, mulher, você, mãe, você, avó. Vem com a gente, vamos fortalecer esse movimento. Vamos nos posicionar no lugar em que Deus quer nos colocar.
Então, Marta, foi muito prazeroso lhe ouvir, conhecer mais da sua trajetória de vida, dos seus projetos. Eu me sinto muito confortável e feliz por termos novas opções, Com né, para certeza. votar. A gente reclama tanto que não tem uma pessoa bem intencionada, simples, acessível, né, que os parlamentares eles são afastados do povo. E quando surge uma oportunidade, pessoas qualificadas, já tem uma trajetória social, às vezes a gente dispensa essas opções, né? Então, foi muito bom te Porque ouvir. existem as conveniências também, né, doutora Ariane? Você sabe Sim. que existem as conveniências, existem os interesses em Nós jogo. precisamos pensar agora no conjunto, no bem-estar social. E Justamente. analisar cada candidato, a sua trajetória de vida e não só a sua campanha, né? A campanha, ela é só um É só recorte que pode ser mostrado o que quiser. Mas quando a gente analisa friamente e racionalmente, eu penso dessa forma quando eu vou escolher meus candidatos. Eu tento acompanhar, tentar enxergar o lado daquela justamente. pessoa na sua casa, na sua lida, no seu cotidiano. Porque, na verdade, ela é aquilo, ela vai ser o Sim, reflexo daquilo no parlamento. sim, sim. Então, eu me sinto muito confortável de conhecer você como uma opção para nossa E já vou Belém. pedir o teu voto, vem Bora! comigo, você mulher, você já escutou aí. Nós precisamos fortalecer a nossa voz, nós precisamos Sim. ter E nosso você já está espaço. qualificada, É, né? Tem e toda não é a uma. questão, não é de tirar o lugar do homem, não. Sim. Ninguém aqui está querendo usurpar o lugar do homem. Nós queremos apenas que a nossa voz seja ouvida, que o nosso direito seja respeitado e que a gente possa, sim, ter voz mulher falando ali no parlamento, sabe? Colocando em prática propostas que visem o bem-estar da nossa população. Muito obrigada pela Obrigada a sua você. participação. Obrigada a você também. Segue, se inscreve no canal do YouTube, compartilha e vem com a gente para os próximos podcasts. Juntas, podemos Podemos mais! mais!